Bom dia, galera, hoje é dia 15 de outubro de 2016 e hoje completa um ano da minha primeira postagem aqui no YouTube. Postei meu primeiro vídeo dia 15 de outubro de 2015. E hoje eu queria fazer um negócio diferente aqui com vocês. Eu queria comentar a respeito de uma ocorrência policial. E eu fiz algumas anotações aqui a respeito disso aí. A gente sabe, todo mundo sabe, eu já gravei vídeo aqui no canal falando a respeito disso, que um dos maiores motivos de estarmos vivendo na atual conjuntura que nós vivemos hoje se dá muito graças à mídia, que faz nós vivermos numa grande mentira. Ah, como que ela faz isso? Falando meias verdades, falando mentiras, omitindo dados importantes, enfim. Sem contar aqui nos interesses obscuros que tem por detrás das notícias veiculadas na mídia. Vamos dar um exemplo aqui. Semana passada houve anulação do tribunal do júri do caso do Carandiru e um dos desembargadores que votaram, o Ivan Sartori, ele postou nas redes sociais da página dele do Facebook o seguinte: diante da cobertura tendenciosa da imprensa sobre o caso Carandiru, fico me perguntando se não há dinheiro do crime organizado financiando parte dela, assim como boa parte das autodenominadas organizações de direitos humanos. Fecha aspas. E aí se referindo à repercussão que teve o caso do Carandiru, que vai servir fielmente para a ocorrência que vamos comentar aqui agora. E só para complementar, ainda falando de mídia, se você tiver com dúvida a respeito do que eu estou falando e de mídia, e você achar que a mídia realmente é uma beleza, só transmite fatos e só, vou deixar na descrição do vídeo uma recomendação de leitura do livro Cultura do Medo. Leia lá para entender como é que a mídia funciona. E aí, vamos lá. Semana passada saiu uma reportagem no G1 falando que no dia 25 agora do mês de outubro vai haver um júri de 3 policiais militares, na verdade ex-policiais militares. E esses policiais estão sendo acusados de quê? Estão sendo acusados de matar um publicitário / empresário em 2012 aqui em São Paulo. A notícia aí da ocorrência ficou famosa e tal, mas para quem não viu eu vou descrevê-la a partir de agora. E vou também deixar um link aí na descrição, se você quiser você dá uma acessada lá que você vai saber do que eu estou falando. Mas o que interessa a partir de agora é o seguinte: a mídia descascou os policiais envolvidos nessa ocorrência. Mas agora vou dar a minha versão do que aconteceu, analisando todos os fatos aí que apareceram envolvendo essa ocorrência. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aos fatos. No dia 18 de julho de 2012, por volta das 22 horas, 22h30, 22 horas, alguns policiais estavam fazendo fiscalização em determinado local, uma fiscalização de trânsito a princípio, e um veículo preto, com isso o filme, passa no bloqueio, desobedece a ordem de parada e em alta velocidade. E vaza do bloqueio, fazendo com isso que despertasse a atenção dos policiais para esse determinado fato e aí começassem a acompanhar esse veículo. E aqui ele já comete um crime, no mínimo 330 do Código Penal, desobediência, que lá vai dizer o seguinte no texto da lei: desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Essa na melhor das hipóteses, tá? Porque ele também pode ter cometido, segundo alguns, então inclusive até eu, o crime previsto no artigo 311 do CTB, que é trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades ele vai citar escolas, hospitais, tal, logradouros estreitos, vejam no vídeo aí como que era apertada as ruas, gerando perigo de dano, gerou perigo de dano porque acabou batendo na viatura. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. E aí, depois de algum tempo de acompanhamento, as viaturas foram, motos da Rocan foram atrás, foram fazendo o acompanhamento do veículo, visando impedir que ele continuasse fugindo. E aí, depois de algum tempo de acompanhamento, seguindo o procedimento operacional padrão, que foi fielmente seguido, é só vocês acessarem o procedimento operacional padrão da Polícia Militar, só procurar no Google aí. E aí, já acompanhando um criminoso, como eu já falei, já tinha cometido um crime, conseguem fazer o cerco e impedir que ele passasse com seu veículo, que ficou de frente com a viatura, inclusive numa posição perigosa até para os policiais. Inclusive, se vocês observarem no vídeo aí, ó, na hora que a viatura para, o veículo para, ele dá uma movimentada. Tá meio longe, tá meio escura a imagem, mas dá a entender que ele iria avançar com esse veículo se a viatura não estivesse fechando ali aquele local. Ele se movimenta com o veículo. E uma observação importante de se fazer aí é que o veículo está de frente com a viatura, com o farol alto acionado, o local é escuro
tem várias árvores no local e o veículo é insufilmado, beleza? Vamos lá. Aí os 3 policiais desembarcam da viatura e vão em direção ao veículo para abordar o indivíduo que está lá dentro. Possivelmente dizendo até para ele desligar o veículo, porque enquanto ele está com o veículo ligado, ele pode muito bem passar com o veículo por cima dos policiais. Então eles se aproximam do veículo. E aí quando os policiais estão chegando próximo do veículo, aí o criminoso dentro do veículo pega um objeto, faz um movimento dentro do veículo, que aí os policiais imaginam que seja uma arma de fogo. E aí, seguindo também o procedimento previsto no método Giraldi, que é o que é ensinado nos cursos de formação de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles efetuam os 2 tiros, beleza? E aí dão os 2 tiros na direção do veículo, da onde possivelmente viria uma agressão. E aqui, opinião minha, eu arrisco a falar que pode ser apenas um dos policiais se confundiu, efetuou o primeiro disparo e, tendo em vista todas as circunstâncias fáticas que eu falei anteriormente aí, a falta de iluminação, o farol alto do veículo, os outros policiais podem ter nem visto, mas imaginado que o criminoso dentro do veículo estaria efetuando tiros para o lado de fora. Então, para defender até o próprio companheiro e a si mesmo, efetuaram o disparo também. Então, os 3 policiais militares envolvidos deram seus 2 tiros, que é o previsto nas normas. Mas não é regra, hein? Lá prevê 2 tiros. Mas quando der para mais, pode dar 1000 tiros. O importante é fazer cessar a agressão que está sofrendo. Então é um parâmetro, são os 2 tiros, mas não é regra. Aí os 3 policiais vão até o veículo, verificam lá que o que criminoso estava na mão era um celular e não uma arma de fogo. Seguindo o procedimento também previsto no Manual de Pronto-Socorrismo, também disciplina esta ministrada no curso de formação de soldados, na matéria Pronto-Socorrismo, eles não podem atestar óbito. Obviamente, ele foi alvejado com um tiro na cabeça, mas os policiais têm a obrigação de socorrer, e foi o que fizeram. Então teve gente falando que houve que não preservaram o local, que prejudicaram o local para a perícia. Mas como é que você vai retirar uma pessoa de dentro de um veículo baleada e você não vai alterar a cena do crime? É impossível. E foi o que fizeram. Tiraram o baleado de dentro do veículo, colocaram na viatura e vazaram para o Hospital das Clínicas, onde ele foi socorrido. Inclusive, chegou com vida lá no Hospital das Clínicas. Então tem gente também que falou que os policiais demoraram 4 horas para socorrer. Balela, foi socorrido rápido, tanto que a papeleta do Hospital das Clínicas diz que ele chegou lá com vida. E aí faleceu no hospital. Isso que eu acabei de falar aqui, de atestar a morte, é o seguinte. De acordo com o protocolo de resgate do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, o socorrista poderá atestar a morte somente nos casos evidentes de morte, que são os seguintes: rigidez cadavérica, estado de putrefação, de decomposição, decapitação, esmagamento completo de cabeça ou tórax, carbonização extensa ou calcinação, despostejamento, que é a desintegração da estrutura corporal, seccionamento de tronco. Então, fora esses casos, somente o profissional médico possui competência legal para testar o óbito, certo? Então, fugindo dessas situações, nas outras o policial tem que socorrer, que foi o que eles fizeram. E aí o local é preservado, lógico que eu falei, havendo algumas modificações ali mínimas, que é no caso para tirar o baleado de dentro do veículo, e socorreu, beleza. Aí na sequência o local é preservado por outras viaturas, a perícia chega, né, para fotografar o local e apreender vestígios ali do crime, e a própria perita encontra droga dentro do veículo do criminoso. Eu vou deixar aí a reportagem na sequência, foi publicada no R7. O R7 teve acesso à cópia do depoimento da perita Renata, onde ela mesma relatou ter encontrado a droga. Então encontrou um tablet de maconha lá, aberto, com 50 gramas aproximadamente da droga. Então ela mesma encontrou. Aí no hospital foi atestada a morte dele. Foi retirada a amostra de sangue para fazer exames, certo? A ocorrência foi no dia 18 de julho de 2012 e essa amostra de material só entrou no Instituto de Criminalística, no Instituto Médico Legal, no dia 23 de julho de 2012, ou seja, 5 dias depois. E mesmo assim, na hora que foi fazer o exame,
o laudo pericial constatou que havia 1,5 gramas de álcool por litro de sangue do criminoso. Agora cometeu já mais o terceiro crime aí, se for ver, o embriaguez ao volante. No Código de Trânsito brasileiro diz que, lá no artigo 306, que 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, o cara já é considerado, já praticou o crime de embriaguez. Abaixo disso, de 0,6 abaixo, ele pode cometer apenas a infração de dirigir sob a influência de álcool, né? Que é um pouco menos grave. Chegou no 0,6, já é o crime de embriaguez. Ele estava com mais que o dobro, ele estava com 1,5, sendo que o exame feito 5 dias depois. Não sou perito, mas imagino eu que a concentração de álcool por litro de sangue deveria ser até maior. E aí eu achei uma reportagem interessante para vocês verem a quantidade de álcool que essa pessoa ingeriu. 1,2 litros de cerveja soma cerca de 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. Ou seja, ele bebeu no mínimo 3,6 litros de cerveja. Essa na comparação, e a fonte eu vou deixar aí embaixo, tá? Desse estudo aí também. E o exame toxicológico para maconha deu negativo. Mas qual que é o detalhe? Demorou 5 dias para a amostra chegar. E diz que no sangue, a maconha, ou o princípio ativo, aí, o tetrahidrocannabinol, ela só fica poucas horas na hora de você fazer o exame. Por isso que o sangue não é o mais adequado para você verificar a toxicologia com relação à maconha. O ideal seria ser feito aonde? No cabelo, ou às vezes até na urina, no pelo. Por quê? Porque pela urina, por exemplo, de 1 a 3 dias após o uso poderia ainda ser atestado. Então, em poucos dias, demorou 5, lembrando aqui. Então, o ideal seria ser feito pelo cabelo, que aí dura um tempo maior. E aí, sabedor desse problema, a defesa fez o quê? Pediu a exumação do corpo para fazer o exame. Por quê? Cairia por terra a acusação do Ministério Público, que também, além do homicídio, está acusando eles de terem plantado a droga no veículo. Então, a defesa pediu a exumação do corpo para comprovar que ele era usuário de drogas, e aí cair por terra essa acusação de fraude processual aí pela qual eles também estão sendo acusados. Mas aí o pedido foi negado. O pedido da exumação foi negado. E a exumação foi negada dizendo o seguinte: a juíza não autorizou a exumação do corpo. O pedido havia sido feito pelo advogado dos 3 policiais com o objetivo de tentar eliminar a possível acusação de fraude processual. O promotor do caso emitiu um parecer à juíza se manifestando contrário ao pedido. Então, foi indeferido o pedido de exumação. E quanto à droga, o sangue é o que propicia uma menor janela de detecção. Então, com relação à maconha ou tetrahidrocannabinol aí, no exame toxicológico, para ver se a pessoa é usuário ou não, o sangue é o que propicia uma menor janela de detecção, apenas algumas horas, no máximo um dia. O sangue é um tecido líquido que tem como uma das suas funções transportar toxinas para órgãos com funções excretoras. Logo, ele é desintoxicado mais rapidamente e por isso não é um bom material biológico para exames toxicológicos. Assim, um segmento de cabelo pode ser realizado para a detecção do consumo de drogas e a janela de detecção será igual ao período que este segmento levou para crescer. Nosso exame toxicológico detecta usualmente períodos de 90 dias ou mais, o que o torna mais eficiente na detecção do consumo de drogas para exames toxicológicos baseados em amostra de fluidos corporais. Beleza? Independente do exame relacionado à droga em si da maconha, a concentração de álcool por litro de sangue foi exorbitante, foi mais que o dobro, praticando aí, como eu já falei, o crime do artigo 306 do Código de Trânsito, que é conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine independência. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar. Isso praticamente ninguém falou, que ele estava bêbado. Então vamos lá. Daí teve a versão dos familiares, né? Lembrando aqui, fazendo um parente, que familiar é familiar, certo? Então, a pessoa no momento da emoção pode falar qualquer bobagem. Igual uma das parentes dele, lá do falecido lá, veio falar que a polícia implantou droga porque ela, não sei se ela é mãe dele, se é tia dele, não lembro agora.
mas falou que os policiais plantaram a droga, e ela deu a entender que todos os policiais fazem isso. Ela falou assim, como já é costumeiro acontecer no meio policial isso aí. Então, ela fala umas bobagens dessa, mas a gente não pode deixar que bobagem que os familiares falem possam influenciar na vida de pessoas inocentes, certo? Então vamos lá. Algumas coisas que os familiares falaram. Que era impossível dele estar utilizando o celular porque ele estava sem bateria. Nada a ver. Nem se isso fosse verdade, nada impede que ele tenha pegado o celular e apontado ou feito um movimento brusco com o celular. Porque você pega um celular, você faz isso, né? Ó, no vidro do carro, ó, o policial vindo de frente, eu pego e faço isso com o celular. Daí depois falaram assim, que os policiais, eu já antecipei, plantaram a droga no carro dele. E aí eu acho muito difícil essa tese de que os policiais plantaram a droga no veículo, porque se você não conhece, a Polícia Militar do Estado de São Paulo ela tem um departamento chamado Corregedoria. Corregedoria ela faz o quê? Fiscaliza a conduta dos policiais. Dentro da Corregedoria tem um setor chamado PDO, Patrulhamento Disciplinar Ostensivo. Para quem mora em São Paulo, às vezes já deve ter visto por aí umas viaturas com o pessoal com umas boinas azuis e uns braçais, né, aquele negócio que fica aqui do lado azul também. Então, esse PDO aí, Patrulhamento Disciplinar Ostensivo, eles abordam viaturas no meio da rua para fiscalizar. Então, se uma patrulha dessa para uma viatura que os policiais estão com droga dentro do veículo, é fumo neles, certo? E outra, eu acho também muito difícil, depois de um acompanhamento, um nível de estresse alto, depois de tiro, perseguição e esse rolo todo que deu essa ocorrência, os policiais terem tirado o cara de dentro do carro e ainda ter ido lá para colocar droga dentro. Sendo que tudo ali é filmado. Nenhuma filmagem pegou colocando a droga lá? É balela. É mais fácil acusar os outros do que assumir que o parente próximo é um usuário de drogas. E aí beleza, a ocorrência foi essa, a gente analisou aqui os fatos objetivamente falando, e agora vamos falar um pouco sobre os fatos subjetivos. E vocês vão ver como é interessante. Primeiro, se eu estou numa viatura e alguém passa com um veículo preto, isso filmado em alta velocidade e não obedece o sinal de parada, já é um criminoso, já alguma coisa tem. Alguma coisa ele está aprontando. Então, primeiro fato subjetivo é esse. Então já imagina aí, vai pensando como um policial. Se ponha na situação de um policial, tá beleza? Finja que você é um policial militar. Tá lá nessa situação, passou o carro. Na sua cabeça, aquele cara tá de rolo e você vai atrás. Qualquer acompanhamento, seu nível de estresse aumenta. Qualquer ocorrência assim, de risco aumenta. Tenta, na brincadeira, correr atrás de alguém assim na rua aí, que você vai ver como que seu batimento cardíaco já vai lá em cima. Aí um tópico interessante aqui, subjetivo de 2012 lá. Em 2012, só no primeiro semestre do ano morreram 67 policiais militares. Tá? 67 só no primeiro semestre. Então, pensem aí na subjetividade. Lembrando que em 2012 também estava tendo vários ataques coordenados pelo PCC aqui em São Paulo. Coisas que ninguém fala, né? Vamos lá. Aí eu tive acesso a um boletim de ocorrência que diz que o mesmo policial militar, um dos, né, que estava envolvido nessa ocorrência agora que eu estou comentando aqui, um ano antes ele se envolveu em outra ocorrência que também ficou famosa, que foi de uma quadrilha que estava roubando casas, e aí lá no Pacaembu. E ó, eu vou dar uma lidinha, não inteira, né, porque é muito grande, mas vou deixar ela aí, você pausa o vídeo aí se você tiver interesse, eu vou colocar aqui e você dá uma lida inteira. Mas olha o que aconteceu com um dos policiais envolvidos nessa ocorrência que eu estou falando aqui no ano anterior. Roubo à residência, os policiais desembarcaram antes do local e fizeram progressão até a residência do possível roubo. Quando as equipes chegaram próximas ao portão eletrônico, que era um tipo basculante, este começou a abrir e foi visualizado um indivíduo portando um fuzil e um rádio HT. De imediato foi verbalizado, entre aspas, polícia, larga a arma, fecha aspas. Porém, o referido indivíduo e outros comparsas que estavam também no interior da residência e outro indivíduo que também portava um fuzil e estava na segurança do lado de fora da residência, começaram a efetuar disparos de fuzil e pistolas contra as equipes. Em ato contínuo, os policiais começaram a revidar a injusta agressão, momento em que o soldado R. Nascimento, que é o mesmo dessa ocorrência aqui agora, foi alvejado na perna esquerda. Outro soldado aqui foi alvejado de raspão na canela e uma outra soldado
fraturou a mão ao tentar se abrigar dos tiros. Daí o soldado fulano de tal efetuou diversos disparos para conter os indivíduos e dar cobertura para outro soldado retirar o soldado R. Nascimento, esse aí, da linha de tiro dos agressores e socorrê-lo, sendo que os indivíduos retornaram para dentro da residência e após quebrarem uma janela fugiram pelos fundos, onde foi solicitado apoio pelos policiais, informando que havia policiais feridos no local. Na fuga pela parte de trás da residência, um dos 3 indivíduos, de nome José não sei o que, fraturou a perna esquerda e o braço direito, sendo detido pela equipe tal da viatura lá, sendo apreendido com ele uma pistola Taurus calibre 7.65 com 4 munições íntegras no carregador e um fuzil AK-47 calibre 7.62 com 17 munições íntegras no carregador. O soldado R. Nascimento e a soldado que quebrou a mão foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas e o soldado outro lá foi socorrido ao pronto-socorro da Barra Funda. Então, o policial aqui, R. Nascimento, que está nessa ocorrência aqui que eu estou comentando hoje, há exatos um ano atrás, tinha sofrido essa ocorrência. Ele tomou um tiro de fuzil na perna. Imagina o tiroteio, o perereco que foi. Tá aí na descrição do vídeo também o link dessa ocorrência. Um perereco, tiroteio do caramba. Então você imagina o psicológico de uma pessoa dessa. Eu já bati de moto, não sei se você já, porque um carro passou no pare e eu bati. Eu fiquei quase um ano cabreiro com isso. Todo pare que eu passava eu pensava que o carro ia avançar. Agora você imagina esse policial aqui que numa ocorrência aqui tomou um tiro de fuzil. E aí nessa outra situação que ele está acompanhando o veículo que está vazando, tem uma hora que para o veículo da frente, o cara faz um movimento brusco, pau no gato. Ué, e aí vai pensando no psicológico aí. E aí muita gente fala o seguinte, botei aqui no tópico, que a polícia militar é despreparada, tem que preparar melhor os policiais. Eu quero saber como é que você faz para preparar, então. Você que é o estudioso da segurança pública, me ajuda aí. Como é que a gente prepara melhor um policial? Vamos lá. Para o policial militar, antes de entrar para a polícia, ele já presta um concurso público, que não é fácil, tem prova escrita, tem exame médico, tem teste físico, psicológico, e aí beleza, ele é aprovado e aí ele vai fazer o curso de formação de soldados da Polícia Militar. Esse curso, ele tem a duração de 12 meses, sendo que 4 desses 12 meses, ele já faz estágio supervisionado na rua, então já fica fazendo estágio. Fora as aulas, né? Que em regra das 7 da manhã às 5 da tarde durante esse ano inteiro. E faz os estágios de final de semana. Depois de formados, todo ano eles farão o estágio de adaptação profissional, que dura 1 semana em horário de expediente. 1 semana fazendo atualização. Fora que durante esse ano podem ocorrer vários cursos avulsos aí durante esse período, mas em regra é isso que acontece. Então como é que você faz para preparar melhor um policial militar? Deveria sim ter um curso para preparar melhor a pessoa civil. Aí sim, para preparar a pessoa a cumprir a ordem do policial. Mandou parar? Para. Mandou desligar o veículo? Desliga. Mandou levantar a mão? Levanta. Mandou olhar para a parede? Olha para a parede. Isso sim, tinha que ter um curso para ensinar as pessoas como agirem na hora de serem abordadas, por exemplo, pela Polícia Militar, ou na hora de respeitar as autoridades. Isso sim, curso de civilidade para as pessoas. Eu falei aqui sobre a ocorrência, os fatos objetivos, agora eu comentei aqui os fatos subjetivos envolvidos no todo o contexto, e agora vamos concluir aqui. Que a mídia distorce a realidade, e sempre querendo colocar o bandido como bonzinho e o policial como bandido, isso aí eu não preciso nem falar, é normal. Mas nessa ocorrência aí, eu vi no mínimo, assim, para ficar barato, 2 crimes do criminoso que morreu aí. De embriaguez ao volante e de direção perigosa. Alguns vão falar que não houve direção perigosa, houve desobediência. Poderia sim colocar os 3 aí, mas no mínimo 2. Então ele não é um Zé qualquer que a polícia viu, foi atrás por nada e foi lá e quis matar o cara. Não foi isso que aconteceu. Estavam indo atrás de um criminoso, porque ninguém fala. Nas mídias sociais, nas reportagens, ninguém fala que ele era um criminoso. Praticou um crime, é criminoso. Simples assim. E aí, só porque ele bebeu e tal, ele estava fugindo da polícia, ele não estava só fugindo da polícia, ele estava fugindo da polícia bêbado. Quantas pessoas morrem em virtude de acidente de trânsito envolvendo álcool na capital paulista, para ser mais específico? No Brasil inteiro ocorre. Mas
especificamente aqui na capital paulista. Então os policiais impediram que acontecesse um desastre maior, uma pessoa inocente como eu, você, sua mãe, seu pai, seu filho, estivesse andando na rua, lembrando que era um dia de semana, dia 18 de julho era uma quarta-feira à noite, 22 horas, gente às vezes saindo da faculdade, sei lá, saindo do serviço, daí passa um irresponsável bêbado e te atropela. Lembrando da ocorrência que aconteceu aqui, ó, dia 23 de julho de 2011, um ano anterior a essa ocorrência que eu estou comentando aqui, que foi um atropelamento na região da Vila Mariana, da Vila Madalena, aliás, em que saiu esses dias aí a condenação da pessoa aí por danos morais à família. Pessoas aqui estavam no carro que atropelou o Vitor, aquele caso do Vitor Gurman, acho que é o nome dele, Gurman. O atropelado morreu 5 dias depois. Ele tinha 24 anos, estava andando na calçada, o veículo veio com a mulher dirigindo, alcoolizada, subiu na calçada e atropelou. Aí o Ministério Público diz que a mulher bebeu e dirigiu em alta velocidade, a sua Land Rover perdeu o controle do veículo blindado e atingiu o Vitor, que caminhava na calçada. Segundo o MP, laudos técnicos demonstraram que a nutricionista estava alcoolizada e guiou o Jeep entre 62 km por hora e 92 km por hora, o que numa velocidade estimada dá algo em torno de 57 km por hora. A máxima permitida para o local são de 30 km por hora. Então, olha o tanto de... Isso só para dar um exemplo, né? O tanto de acidente que acontece envolvendo álcool por aí. Dentro da conclusão ainda, em 2012, 106 policiais foram mortos em confrontos com marginais. Então eu fico pensando comigo aqui, seria correto então eles aguardarem o criminoso atirar contra eles para ir responder? Seria? Não sei. Eles queriam matar o cara que estava no carro ali? Acredito que não. Quer dizer, acredito não. Tenho certeza que não. Porque naquele veículo ali, podia estar um irmão deles naquele veículo, podia estar o pai, podia estar a mãe, podia estar um amigo, podia estar qualquer um dentro desse carro. E eles teriam tido a mesma atitude, porque não, da posição que eles estavam não dava para enxergar quem que estava dentro do carro. Então, realmente, confundiram o celular com uma arma e, como diz o perito, não tinha como diferenciar se era uma arma ou um celular. Para o perito, a baixa iluminação da rua pode sim ter confundido os policiais. Dá para ver que tem um objeto na mão, né? Você não pode afirmar que é um celular. E foi isso que aconteceu. Foi alvejado. E aí não entra na minha cabeça o policial assim sair, igual estão acusando eles de homicídio culposo. Se fosse homicídio... Aliás, estão acusando eles de homicídio doloso. Nem se fosse homicídio culposo, aí já era forçação de barra. Mas doloso é o fim da picada. É como se o policial estivesse em casa e falasse assim, hoje eu vou trabalhar e hoje eu vou matar alguém. Vou pegar um tonto aí na rua qualquer e vou matar. É isso que eles estão querendo fazer nessa ocorrência aqui. Falando que os policiais tinham a intenção de matar aquela pessoa. E aí os mais desavisados aí podem até falar, mas realmente confundiram, era o celular. Como é que se confunde um celular com uma arma? Simples igual eu falei aí até agora. Luminosidade, tudo leva em conta a luminosidade, farol alto do veículo, atitude dele de ter fugido, de ter virado e etc. Um monte de circunstâncias aí. Mas lembrem aí que existe a figura chamada legítima defesa putativa, prevista no nosso direito penal, que é justamente isso. Você pensa que está agindo de um jeito, mas na verdade está de outro. Então você não pode ser condenado por isso. Lembra do caso do Rio de Janeiro? Aconteceu em 2010. Que uns policiais do BOP, Batalhão de Operações Especiais, estavam entrando numa favela lá, e aí viram uma pessoa na parte de cima da laje, igual costumeiramente os traficantes ficam lá, com pessoas nas lajes, fuzil e HT, esperando o policial entrar para sentar o pau, e ele estava lá com uma máquina furadeira colocando lá, acho que arrumando telhado, sei lá. Confundiram com uma arma e mataram o cara. Foram absolvidos em 2012. O policial que atirou não chegou nem a ser pronunciado, ou seja, não foi nem pro júri. Não tá ligando aqui essa hora. Não chegou nem aí pro júri. Foi absolvido e não teve repercussão administrativa dentro da polícia. Então, nesse caso que estou falando aqui, a situação estava bem pior para o criminoso, porque tinha fugido da polícia, era noite e um monte de outras coisas. Porém, houve tanta pressão da mídia jogando em cima, falando que os policiais executaram, os policiais plantaram a droga, os policiais é isso, o policial é aquilo, que além de serem pronunciados, terem jogado eles para o júri como se fosse uma execução mesmo, o que não foi, ainda foram expulsos da polícia em 2013. Foram expulsos 3 por atos atentatórios. A polícia já condenou eles, porque, pô, e agora se eles forem absolvidos no júri?
vão ter que voltar para a polícia, porque mandaram eles embora sem ter condenação, expulsaram eles sem ter condenado. Uma das coisas que mais me revolta é isso, é a mídia conseguindo manipular de um jeito ou do outro, todo mundo cai igual um patinho na ideia deles, e por ele ter uma família influente aí, todo mundo vai na onda. Eu não consegui ver uma reportagem inteira que saiu na Record aqui, falando a respeito, porque colocaram ele como um santo e os policiais como os capeta da situação. Então isso não entra na minha cabeça. Um criminoso, comprovadamente criminoso, tido como santinho, e os policiais com condutas ilibadíssimas sendo tratados como criminosos. Então isso não entra na minha cabeça. E aí, é isso que eu tinha para falar. Eu fico pensando aqui que nós temos, eu digo nós, como a maioria das pessoas de bem no nosso país, decidir o que a gente espera da polícia. Se a gente quer uma polícia omissa, que deixa o crime correr solto, ou se queremos uma polícia proativa, que combata o crime, que não dê chance para a marginalidade crescer. É isso que eu fico pensando. Só que para isso, eles têm que ter subsídio, tanto legal como da população. Esse caso, especificamente que eu estou falando para mim, aqui, hoje, para mim esse processo já começou errado, é uma farsa, já é uma fraude total esse processo. Porque ninguém contou realmente como foi. Então a gente observa a pressão que foi. O major lá encarregado do batalhão deles foi afastado. Nos dias seguintes, o secretário de Segurança Pública, o Ferreira Pinto, já falou que eles seriam condenados exemplarmente. O governador do estado, Geraldo Alckmin, também falou que tem que punir exemplarmente, sem nem ter falado as circunstâncias que ocorreram. Agora, eu tenho a plena confiança que agora no dia 25 de outubro eles serão absolvidos, esses 3 policiais. E aí, como é que vai ficar essa situação toda aí? Já foram mandados embora da polícia em 2013, ó, 3 anos estão fora da polícia, às vezes desempregados, sei lá, não sei o que eles estão fazendo. Mas e aí? Como é que você reverte essa situação toda? E é isso que eu queria fazer hoje. Comentar a respeito dessa ocorrência aí, dando uma visão diferente do que toda a mídia prega e toda a mídia pinta. E, para finalizar, é isso aí. A gente tem que escolher se a gente quer uma polícia omissa que deixa o crime correr solto ou uma polícia que trabalha. E para que ela trabalhe, ela precisa de subsídios, ela precisa de incentivo, principalmente da população. Precisa de quem os apoie. E essa decisão está nas nossas mãos. E aí? O que você vai decidir?